caros alunos do curso técnico em meio ambiente, estaremos iniciando a nossa quarta aula sobre o tema Histórias das doenças ocupacionais. O objetivo de aprendizagem desta aula será relatar a evolução histórica das doenças ocupacionais no mundo. A história das doenças ocupacionais se iniciou em meados do século XVII, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Até então, não se pensava na saúde dos trabalhadores. Foi a partir de uma questão militar envolvendo o Reino Unido, que se preparava para uma guerra, que chamou a atenção para esse tema. A Marinha Britânica, ela precisava recrutar homens nas fábricas para servir ao exército. Contudo, eles perceberam que a maioria desses homens que foram recrutados das fábricas, eles eram incapacitados. Essa incapacidade física dos homens é decorrente das condições insalubres que os trabalhadores eram submetidos por volta do século XVII. Os trabalhadores, durante a Revolução Industrial, eles eram submetidos a longas jornadas de trabalho, a condições físicas e estruturais das fábricas eram bastante insatisfatórias. Além disso, os trabalhadores que serviam as fábricas, eles não tinham uma idade pré-determinada. Podiam trabalhar homens, mulheres, crianças e até mesmo idosos. Na Itália, por volta do século XVII, surge um médico chamado Bernardino Ramazzini. Esse médico ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Ele teve uma grande contribuição porque ele listou as doenças dos trabalhadores, ou seja, as doenças que acometiam os trabalhadores naquela época. Inclusive, essa lista virou um livro ao qual foi publicado pelo médico Bernardino Ramazzini, intitulado A Doença dos Trabalhadores. Ramazzini listou, em sua época, 52 profissões, estabelecendo assim uma relação entre o estado de saúde do trabalhador e a sua atividade laboral. Então, a partir disso, foi feito um estudo constatando quais são as principais doenças advindas da atividade laboral. Algumas doenças eram fontes de preocupação para Ramazzini e já eram causa de afastamento de uma grande quantidade de trabalhadores, como, por exemplo, as famosas lesões por esforços repetitivos, ALER, atualmente denominadas como doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Essas doenças, até hoje, estão bastante disseminadas. São doenças decorrentes de atividades repetitivas, como, por exemplo, um digitador que passa várias horas fazendo a mesma atividade, a mesma movimentação, e com isso há um desgaste osteomuscular, impossibilitando a longo prazo que esse trabalhador venha a ter as suas atividades laborais normalizadas. Durante a Revolução Industrial, era uma prática comum o emprego de mão de obra infantil em fábricas e indústrias. Então, como eu havia dito para vocês, não havia um critério de seleção desse profissional. Eram recrutados para o trabalho tanto idosos quanto crianças, mulheres, homens. Então, não existia uma formalização, um critério para a seleção, para o recrutamento desses profissionais. No Brasil, trazendo para o enfoque aqui do país, as leis que garantiam a saúde do trabalhador ocorreram por volta do século XX, então foram bastante tardias. Isso se deu após a morte de um trabalhador italiano numa greve de São Paulo. Getúlio Vargas, ele foi um presidente que valorizou bastante e se preocupou muito com a questão do trabalhador. Então, na década de 1930, pressionado pelos trabalhadores imigrantes que exigiam melhores condições de trabalho,
Getúlio Vargas criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é uma norma que reúne as leis trabalhistas, e essas leis trabalhistas foram importantes porque elas modernizaram a forma de trabalho aqui no Brasil e trouxeram também consigo um conforto e uma assistência maior ao trabalhador, assegurando que o trabalhador, caso venha a sofrer algum dano no trabalho, alguma doença provocada pela sua atividade laboral, ele tenha uma assistência. Os exames ocupacionais passaram a ser mais específicos a partir do ano de 1983, passando a serem realizados de acordo com os riscos aos quais estavam expostos o trabalhador. Então, a partir desse ano, os trabalhadores passaram a passar por um processo no seu processo admissional e demissional, ele passa por um exame verificando como está o estado físico desse trabalhador, verificando se é preciso que esse trabalhador ele passe por um processo de assistência decorrente da sua atividade laboral. No ano de 1994, o Ministério do Trabalho e Emprego começou a exigir das empresas o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então as empresas começaram a ter um cuidado maior com o seu trabalhador, fazendo um programa de gerenciamento da saúde ocupacional e um controle médico a partir do que eu havia explicado para vocês dos exames periódicos, tanto o exame admissional quanto o exame demissional e aqueles exames periódicos de saúde do trabalhador, verificando se há algum dano causado decorrente da atividade de trabalho. Bom, espero que vocês tenham compreendido todo o histórico da saúde ocupacional. Qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre o conteúdo apresentado, vocês podem entrar em contato conosco. Estaremos à disposição a partir das mensagens do fórum, do chat. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.